lista bibliográfica. Espero que vocês estejam gastando o dinheiro de vocês muito bem. Para seguir uma carreira de aprofundamento no conhecimento em qualquer área da vida, em qualquer ciência, tem que saber gastar bem o dinheiro. Estou dando uma voltinha aqui, né? Saindo um pouquinho. Tem que saber empreender bem o dinheiro. Não gastar com bobagem, gastar com coisa que edifica a cabeça, o coração, a vida, né? Então, você tem um objetivo central na vida, então foca naquilo, empreende bem seu dinheiro, porque o investimento em nós mesmos é o melhor e maior investimento que podemos fazer. O brasileiro, o ocidental em geral, ele é muito fora da casinha mesmo. Ele não sabe viver, em regra geral. Sempre tem um meia dúzia que sai, né? Que sai dessa desandada total. Mas, em geral, nós não fomos privilegiados. O europeu e asiáticos, eles são muito mais sistemáticos, muito mais focados. A educação é a base de tudo mesmo, desde o berço. Educação no lar, educação na escola, etc, etc, etc. Bem, então está aí a lista bibliográfica. Espero que vocês estejam já formando a biblioteca de vocês, biblioteca específica na área de pregação, né? Ali é apenas um pontapé inicial, tem muita coisa produzida, mas muita coisa, centenas e milhares de obras ao redor do mundo, na área da pregação bíblica expositiva, né? Quando eu estava preparando meu material para a universidade, para ver se seria aprovado, depois da minha escrita e tal, né? Aí quebrei a cabeça e fiz um esquema e apresentei para o professor. Ele olhou e falou assim: rapaz, está muito atrasado. E eu pensei que eu estava navegando em altas ondas, né? E aí fui fazer novos levantamentos e realmente o livro estava muito, mas muito atrasado. De pregação. Entre aqueles livros, separamos alguns que são obrigatórios para a leitura de vocês, tá? São eles... A Arte de Pregar, de Robson Marinho. Pregação expositiva, pregação bíblica, Robinson, e do Emilson dos Reis, como preparar e apresentar sermões. Né? Eu acho que esses livros estão na casa de uns 30, 35, né? 38 reais por aí. 30 e 40. É? Entre 30 e 40. Entre 30 e 40, não passa de 50 reais. Esses são realmente obrigatórios para vocês terem uma visão, pelo menos uma visão inicial da pregação, tá? A pregação bíblica expositiva. E na lista lá você vai ter outros que são mais técnicos, mais avançados nessa questão. Esse aqui é o clássico, né? Tem que ter na sua biblioteca. Esse aqui é possivelmente o livro raiz que inspirou tantos outros que vieram depois. Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores. Trouxe uma Bíblia aqui só para fazer uma propaganda para vocês. Ela foi produzida pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, chamada Bíblia de Estudo, Palavras-Chave, hebraico e grego. Alguém conhece? Conhece? Eu tenho. Tem? Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia de estudos, tá bem? De estudos. Você vai ter no texto, você vai ter algumas indicações muito interessantes para você descobrir o significado original daquela palavra, daquele termo, vai te conduzir a um acervo que é o final. É um tipo de biblioteca mesmo, tá? E você vai poder avançar um pouquinho mais na compreensão. E tem outras
muitas Bíblias semelhantes a essa aqui, de outras casas, tá bem? Vou trazendo e mostrando para vocês. Tem uma chamada interlinear, que é muito interessante, tem o texto em português, e logo embaixo tem o texto literalmente na língua original. Se é a Bíblia interlinear português-grego, você vai ter embaixo a mesma linha, o mesmo texto em grego, mas tradução literal. E se você tem um dicionário grego, você vai poder então navegar bem na Bíblia. Eu tenho são 4 volumes. Eu tenho, mas ela peca numa coisa. A transliteração da palavra. No inglês, no material em inglês, você tem o texto original, a transliteração e a tradução. Nessa português, eles omitiram a transliteração. Então aí dificulta um pouco o estudo, né? Você vai ter que ter o trabalho de pegar um outro material para consultar as palavras, né? Quando eu comprei, eu falei, achei a pérola, mas não... Nada é perfeito, né? Não é perfeito. Diz que a próxima edição já vai sair transliterada também. O melhor trabalho é aquele que realmente a gente senta no escritório, na madrugada, em oração e faz. Bem, gente, estamos trabalhando de algumas sextas para cá a importância do contexto. Lembram? A importância do contexto. Está escrito. Poderia abrir essa aula dizendo que o pregador bíblico expositivo é aquele que não perde de memória 3 lições básicas. Ele nunca perde de memória essas 3 lições básicas. Onde ele está com isso na cabeça. Primeira lição, contexto. Segunda lição, contexto. E terceira lição, contexto. Se você esquecer disso, você nunca, jamais será um pregador bíblico expositivo. É apenas uma maneira de imprimir na sua cabeça a importância de investigar o contexto. Hoje eu quero trabalhar com vocês 2 aulas importantes nesse sentido. E avançaremos para mais uma na sexta-feira que vem. Aí encerramos essa parte e avançaremos para outras que são também importantes, tá? E assim você vai tendo as ferramentas fundamentais para você, ao ir à Bíblia, saber extrair da Bíblia a mensagem para transmiti-la. Depois que você extrai a mensagem, você vai organizar. Aí já é uma outra sessão de aulas. Como organizar a mensagem que você obteve ali da Palavra de Deus. Tá? E aí vamos trabalhar de maneira prática como organizar a mensagem. Isso é uma matéria muito interessante. E aí, lá no finalzinho do nosso trabalho, a gente vai trabalhar algumas coisas de apresentação. Umas técnicas importantes de apresentação pública. Então, vamos lá. Atos capítulo número 2. Sempre traga uma Bíblia, tá? Não confie muito em celular. Aqui, ó, vamos prevenir.
aqui em Atos capítulo 2 temos um modelo de pregação bíblica expositiva. Claro que quando o apóstolo Pedro apresentou esse sermão, ele não tinha na sua mente a ideia e nem preparou uma aula que pudesse ser útil nessa questão da pregação para pregadores. O que estava na mente dele, no coração dele, era outra coisa, era evangelizar uma multidão de pessoas que estava na sua casa, em Jerusalém. Mas, ao analisar o sermão de Pedro, a gente percebe claramente, e você vai perceber isso, que existe um modelo de pregação bíblica aqui. E esse modelo, ele não é exclusivo do Novo Testamento. Ele tem raízes no Antigo Testamento e os apóstolos depois seguiram esse modelo aqui. E os que vieram depois dos apóstolos, os pais da igreja, reformadores posteriormente, e homens do presente século, seguem esse modelo que está aqui. E é interessante considerarmos a questão de que Atos 2 tem uma mensagem completamente movida pelo poder e sabedoria do Espírito Santo de Deus, que estava literalmente em Pedro e também nos apóstolos. Eles todos receberam o Espírito de Deus estando dentro de uma casa. Ali o Espírito Santo entrou e pousou sobre a vida de cada um deles. E eles saíram movidos no poder e na sabedoria do Espírito, no meio daquela multidão, divulgando o Evangelho de Jesus. A multidão foi abalada completamente, a tal ponto que muitos deles não estavam entendendo o fenômeno, porque, sendo eles galileus, estavam pregando o Evangelho na língua daquelas nações presentes ali. Chegaram a achar que estavam bêbados, doidos. Não é possível um negócio desse, fora da normalidade. E aí Pedro toma a dianteira desse movimento evangelístico, se coloca numa posição que todos possam vê-lo e faz uma pregação. Essa pregação resultou na conversão de algumas milhares de pessoas. O texto sagrado diz que pelo menos 3.000 aceitou a Jesus e foram batizados. A igreja cristã, portanto, ela é marcada no seu início pela pregação pura da palavra de Deus. Pregação pura da palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer agora não é uma pregação, mas é uma avaliação de uma pregação para verificarmos um modelo que existe nessa pregação e que servirá de modelo para as nossas pregações posteriores, futuras. Esse modelo aqui é aquilo que hoje é trabalhado por muitos e muitos especialistas na área. Claro que, à medida que avança o tempo, avança também o conhecimento. E aí muitas outras coisas são incrementadas, tá? Mas aqui você tem a espinha dorsal, você tem a estrada, você tem o esqueleto. Então abra lá, Atos capítulo 2, nós vamos ver sete regras, 7 pontos que devem compor uma pregação bíblica expositiva. A primeira delas se refere ao pregador. Atenção, antes do pregador pregar, ele precisa se preparar. Tá? Esta é a primeira regra, a regra básica, áurea. Todo mundo que trabalha nessa área fala a mesma língua. Antes de você pregar o povo, pregue para si mesmo. Antes de você preparar as ovelhas, prepare a si mesmo. Tá? Ninguém deve subir ao púlpito sem antes se preparar. Essa regra é fundamental.
E ela está enquadrada aqui no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Interessante, eles estavam se preparando para receber o Espírito Santo de Deus. Não para outra coisa. Vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós temos o fator preparação. Tá? Não vamos entrar em detalhe aqui, mas eu destaco aqui o fator preparo espiritual. Tá? O apóstolo Pedro, mais os seus amigos de ministério, se fecharam numa casa para buscar o cumprimento da promessa deixada pelo Mestre. Eu vou para lá, mas vou enviar para vocês o outro Consolador. Ele vai estar sempre com vocês. Essa promessa, ela está no livro de João, capítulos de número 14 especificamente, até o capítulo 16. Jesus dedica uma boa parte do seu sermão final para dizer da vinda do outro Consolador. Isso ele disse antes dele morrer na cruz. Convém que eu vá para que ele venha. Se eu não for, ele não virá para vós outros. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo todo do pecado, da justiça e do juízo. Obviamente, pelo trabalho dele, soberanamente, na mente e no coração dos seres humanos do planeta, e também pelo trabalho dele, movendo os seus pregadores na terra. Porque a obra de Deus, ela não depende 100% do ser humano. Ele usa os seres humanos para evangelizar os seres humanos. Mas ele é soberano e ele trabalha na mente e no coração das pessoas, revelando a graça redentora de Jesus. Esse sermão de Jesus, em João capítulos 14, 15 e 16, ele tem raízes também no Antigo Testamento. Moisés foi quem profetizou pela primeira vez o derramar do céu de uma chuva espiritual sobre o povo de Deus. Essa chuva, ela é tida na Bíblia como temporã e serôdia. Isso já em Moisés, no Pentateuco. Os profetas, depois de Moisés, falaram da vinda dessas duas chuvas, chuvas espirituais. Eram chuvas literais que aconteciam na lavoura israelita, mas a profetização espiritual é no campo da vinda do Espírito Santo de Deus. Profetas do Antigo Testamento falaram da vinda do Espírito de Deus em dois momentos poderosos sobre os filhos de Deus. Especialmente o profeta Joel, mais ou menos 600 anos antes de Cristo nascer, ele já disse que o Espírito Santo viria. Ele viria a essa terra e, vindo, poderia conduzir as mentes a uma compreensão do nome do Senhor. E quem o invocasse seria salvo. Joel capítulo 2. Então o que Jesus faz em João capítulo 14, 15 e 16, dizendo da vinda do outro Consolador, é apenas uma enfatização e uma ramificação, uma extensão daquilo que já existia como profecia nos antigos profetas. E ele faz isso especificamente aos discípulos, preparando os discípulos. Eu vou, mas vocês não ficarão sós. Eu enviarei o outro, esse outro prometido
pelos profetas anteriores. E quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, momentos antes de ascender aos céus, ele disse aos discípulos: eu vou, mas ele volta, ele vem. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí os discípulos vão para o templo, agradecer a Deus alegremente e a esperar o Consolador prometido. Em algum momento eles estão no cenáculo, numa casa fechada. Jesus no céu é glorificado, exaltado, coroado rei, e agora autoriza a vinda do Espírito de Deus, que enche aquela casa e pousa sobre eles, habilitando-os a pregar em nome de Jesus o Evangelho da graça de Jesus àquelas pessoas que ali estavam. Então esse é o primeiro ponto que devemos considerar. O pregador, ele precisa ficar antes de ir. Ele precisa se preparar antes de preparar. Ele precisa de um momento com Deus antes de subir ao templo. Tá? Esse é o fator número 1, regra número 1. Nenhum mundano que rejeita a presença gloriosa de Deus será usado por ele na obra da pregação do Evangelho de Jesus. Então, se você quer ser um pregador bíblico, saiba muito bem disso. Fator número 1, preparo. Não esqueça o mundo ao redor. Esqueça o mundo ao redor. Entra no seu quarto, feche a porta e fique a sós com Deus um bom tempo. E se você fizer disso uma sistemática diária, você vai crescer espiritualmente acima da média, a tal ponto das pessoas olharem para você e o coração já tremer. Sem falar nada, você já vai pregar para estas pessoas. Há muitas histórias interessantes na história da igreja cristã, de homens que só em se dirigir ao púlpito, silenciosamente, as pessoas já se derretiam, porque viam a santidade de Deus, a glória de Deus, a luz de Deus. Então, um mundano não pode ser um pregador bíblico. Ele pode ser um advogado, um engenheiro, um construtor de casas. Mas quando se trata do reino de Deus, das grandezas de Deus, dos desígnios de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da sabedoria de Deus, da salvação magnânima de Deus, requer de nós santidade. Tá? A glorificação de Jesus foi no mesmo dia, né, pastor? Assim, não existe nenhuma informação clara sobre isso. Né? Ele subiu ao céu, e ele subiu no mesmo dia e foi recebido ao céu. Os anjos disseram para você: eu queria, mas queria voltar. É isso que eu queria saber. Então, esse já é um detalhe que foge um pouco da nossa caminhada aqui, né? Então, fiquem ligados o seguinte: as perguntas que vocês devem fazer são perguntas, só para entender, são perguntas ligadas ao eixo central. Por exemplo, o dia que ele derramou o Espírito, o dia da sua coroação, já são questões teológicas, de investigação teológicas, que não é essa classe. Agora, se você, por exemplo, perguntar assim, por que o Espírito Santo foi enviado? Está dentro da nossa alçada aqui, né? Ele foi enviado para habilitar os discípulos de Jesus a pregar a palavra de Deus com sabedoria e autoridade. Então, fiquem ligados, o aluno tem que ser sábio também, porque senão ele simplesmente para a aula, mata a aula, entre aspas, né? E a dinâmica, que é a
pregação ela fica travada com questões outras, né, que fazem parte de outros fóruns, tá bem? Vamos lá. Então, o número 1 é fator preparo. Preparo do pregador. Logo na sequência, você tem o número 2 a partir do verso 14. Por exemplo, eu sei que a mente de vocês aí deve estar fervilhando. Que dom de língua é esse? Não é esse fórum aqui, entendeu? Não. E o dom moderno, e esse dom aqui, né? Quais as similaridades, quais as né? Não é esse fórum. Estamos trabalhando outra questão. Eu posso indicar muitos materiais para vocês lerem também. Mas vamos nos concentrar na questão pregação. E a nossa aula aqui está ligada exclusivamente a um modelo de pregação, a partir de Atos 2, na pregação expositiva do apóstolo Pedro. Então, fator número 2, apresente o texto bíblico para a congregação. Não caia na armadilha do mal de Satanás, de você ir ao púlpito e ficar blá, 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 e o texto sagrado fechado. Então apresente o texto para a igreja. O texto que você selecionou, que você estudou, que você preparou, que você cavucou, que você trabalhou, que você organizou, que você escreveu em cima dele, né? Esboçou, etc, etc. Você vai com o texto pronto, preparado. Você trabalhou horas, dias, meses em cima daquilo ali. Você vai ao púlpito com segurança, com santidade, com segurança, santidade. Fator 1, segurança, né? Você chega, faz a sua introdução, sua saudação e apresente o texto. É o que Pedro faz aqui, no verso 14, no verso 15 e no verso 16. Então se levantou Pedro com os 11 discípulos e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito, observe bem, por intermédio do profeta Joel. Olha o texto dele aqui. Joel. O que ele selecionou para aquele momento, para aquele movimento, para aquele dia, para aquela hora? Joel. Joel capítulo 2. Tá? Irmãos e irmãs, abram a Bíblia de vocês em Joel capítulo 2. Apresente o texto. Você percebeu que ele criou um tipo de preâmbulo aqui antes dele apresentar o texto? Perfeitamente normal. Não contou nenhum drama, tá? Não contou piadinhas. Entendeu, não? Pregação bíblica expositiva pressupõe seriedade na coisa, respeito para com o ambiente, para com o momento. Muitos não têm essa noção e acham que igreja é um auditório que deve ser animado. O cara vai lá e ele pensa que ele tem que animar a igreja. Ele pensa que ele tem que fazer a igreja dar risada. Se ele não fizer isso, ele não pregou. Falsa noção de pregação. Falsa ideia de pregação na cabeça. Mas aí a gente E ele acha que ele tem que ser elétrico também. Porque se ele não for elétrico, ele não está pregando. Se ele não der uns pulos, correndo de um lado para o outro, ele não está pregando. Falsa noção de pregação. A gente incorre lá no que diz Paulo a Timóteo, né? Capítulo 4. Timóteo deveria pregar a palavra, porque vai chegar um tempo em que as pessoas terão
coceiras nos ouvidos, né? Querendo ouvir alguma coisa. E pode reparar que as pessoas que ouvem esses animadores de auditório, né? Passando por pregadores, elas dizem que amaram a pregação, que foi né? Que pastor é pop, pastor é divertido, mas... Costuma-se dizer no meio dos pregadores bíblicos, que a reação da igreja após uma pregação ocorre de duas maneiras. Primeira, a saída, a Irmandade diz assim: que pregador, que grande pregador. Se isso acontecer, a pregação foi um desastre. O cara é bom, anima, faz todo mundo dar risada, apenas as pessoas choram. O cara é bom. E muitos tomam isso como Nesse sentido, o Silvio Santos é bom, o Faustão é bom. Homens e mulheres de